Esta eleição de 2026, ela, Bianca, não será apenas uma eleição para eleger o presidente da República, mas para saber se quem vai assumir aquela cadeira, ele tem independência moral. Governador de Goiás e pré-candidato à presidência em 2026, Ronaldo Caiado deu uma entrevista ao programa Roda Viva, no qual respondeu muito bem algumas questões, inclusive quando se tratava a ditadura de toga que nós estamos vivendo hoje e também sobre a anistia que ele, caso se tornasse presidente em 2026, daria não só para os presos do 8 de janeiro, mas também para Bolsonaro. Tudo que a população quer ouvir. Alguém que enfrente o sistema e, além de tudo, dê anistia aos presos do 8 de janeiro. Mas será que ele faria isso mesmo? Vamos dar uma assistida num trechinho dessa entrevista e eu vou comentar o que ele falou, o que eu acho, quem realmente é Ronaldo Caiado e o que vivemos hoje. Que sim, nós vivemos hoje uma ditadura. Só não vê quem não quer. Vamos começar aqui, ó, com a entrevista do Ronaldo Caiado. Só alguns trechinhos eu vou interrompendo para não cair o vídeo, tá bom? Esta eleição de 2026, ela, Bianca, não será apenas uma eleição para eleger o presidente da República, mas para saber se quem vai assumir aquela cadeira, ele tem independência moral e, ao mesmo tempo, coragem para poder implantar as reformas e fazer valer as regras e as leis de uma democracia plena. Vamos lá então, ele fala em independência moral, eu concordo plenamente. Se a pessoa não tem independência moral, não tem como ela governar nesse país. Eu falo porque muitos já falaram, o senador Cleitinho falou, por que chega muitos senadores, vencem para Senado e não conseguem fazer nada? Porque tem o rabo preso. Quem tem o rabo preso não consegue fazer nada fora do sistema, porque senão vem o STF e vai lá e põe ele na cadeia, tira o mandato. Então, independência moral, será que o Ronaldo Caiado realmente tem independência moral? Na candidatura, no palanque, eles falam o que quiserem, né? Principalmente agora, que talvez nós não possamos mais nem questionar o que está sendo dito pelos candidatos. É um perigo que está acontecendo no Brasil. É muito bonito quando ele fala em independência moral. Mas será que realmente ele tem? Eu afirmo aqui para vocês, para alguém governar nesse país, precisa de independência moral. Precisa de não ter crime nenhum. Caso contrário, o STF vai para cima. E daí, meu amigo, seja deputado, senador ou presidente, vai comer na mão dos juízes. Não dá mais para quem sentar naquela cadeira, como colocou muito bem a Vera, ficar pensando em reeleição. Não tem. Toda vez é a mesma conversa. Todo candidato fala a mesma coisa. Ficar pensando em reeleição. Mas quando entra para a presidência, faz totalmente o contrário. Lula foi assim, o Bolsonaro foi assim. Todos eles. Não, eu quero um mandato só, não quero me reeleger. Mas quando assume a cadeira, quando assume a presidência, o discurso é sempre essa mesma ladainha. Não pode ficar pensando em reeleição. Primeiro, vamos ser muito sinceros aqui, 4 anos para fazer alguma coisa no Brasil é muito difícil. Em 4 anos, para você fazer uma mudança nesse país, você teria que ser o presidente, ter a maioria do Senado, a maioria da Câmara e ainda superar os poderes do STF, de alguma forma. Então, como que você mudaria os poderes do STF? Só se você conseguisse, hoje, ou você colocaria a maioria no STF, que é impossível. O próximo candidato vai colocar 3 togados no STF. Então, nós temos que eleger um presidente que coloque, pelo menos, não comunista no STF. Embora eu acho que o STF é todo comunista. Então coloque 3, melhorzinho. Mas é muito pouco ainda. Então, para mudar as coisas, teria que colocar a maioria do Senado, a maioria na Câmara e talvez mudar a legislação do Brasil, que é errada. A legislação do Brasil permite que, disfarçadamente, o Brasil se torne um país autoritário, ditador, e as pessoas acham que estão escolhendo os seus representantes. Acham. Na verdade, não é bem assim. O presidente perdeu a vontade de governar, perdeu a paixão de governar, perdeu o interesse de governar. As crises maiores ele vai para o exterior.
Eu governei 4 anos no meu governo sem nunca ter saído do estado de Goiás. O máximo que eu ia era Brasília. Os números do Ronaldo Caiado no estado de Goiás é muito bom, principalmente na segurança e saúde. A aprovação dele passa de 70%. Se ele fosse novamente candidato a governo de Goiás, ele venceria facilmente. Mas será que ele conseguiria aplicar isso no Brasil, não tendo a maioria do Senado e a maioria da Câmara? A gente vive hoje um narco-estado ditatorial, onde não eleitos governam esse país. E fica um monte de enfeite, um monte de poste no Senado, corruptos também, e na Câmara, corruptos também, que fingem que estão trabalhando para a população, mas na verdade são corruptos que estão mantendo cada vez mais forte o sistema ditatorial do nosso judiciário. Um caso específico, o MC Pose do Rodo, o senhor fez um vídeo dizendo que se fosse em Goiás ele não teria sido solto, o senhor não teria respeitado a decisão da justiça. O senhor não acha que esse discurso extremado pode alimentar ainda mais a polarização, que é justamente o que as pesquisas mostram, que o brasileiro está cansado? Não. Antes de ele responder isso aqui, ele disse o seguinte, que se a juíza autorizasse a liberdade do Pose do Rodo, aquele funkeiro lá envolvido com o PCC e tudo mais, se a juíza mandasse soltar o Pose do Rodo no estado do Caiado, ele não obedeceria. É verdade ou é bravata? Isso que eu falo para as pessoas. Políticos são muito gargantas, como dizia aqui na minha cidade, muito gargantas, falam, mas não cumprem. Então, para agradar a população, vocês lembram do Pezão? Que quando o cara foi morto lá no ônibus, né, o atirador abateu o sequestrador que estava no ônibus, né, fazendo o pessoal de refém, ele foi lá, comemorou, tudo bravata, porque era um corrupto igual. Não que o Caiado seja um corrupto como desculpa, não foi o Pezão, foi o Wilson Witzel, né? Falar que não obedeceria a juíza ou o juiz, para mim, parece mais bravata, mais palanque eleitoreiro. Vamos ser adultos. Se continuar aceitando bravateiro, continuar aceitando conversa de político, principalmente em época de eleição, daí é difícil. Essa ele falou que não ia, ele ia desacatar a ordem da juíza ou do juiz. Será? Difícil acreditar, né? O extremado foi a ação do juiz, Débora. Mas a questão é que é a decisão da justiça, que o senhor disse que não cumpriria. Gosta ou não? Não é porque ele seja um juiz que ele é Deus. Que ele é dono da verdade. Muito bonito isso, principalmente nos dias de hoje. Falar, não é que ele é juiz, que ele é Deus. Falar isso, cara, falta menos de um ano para a eleição. Falar isso agora parece ser muito mais bravata eleitoreira. O que ele ia fazer? Vamos lá. O MC Pose, ligado ao PCC, ele falou, né, ele quis ficar lá junto com o PCC. Se a juíza manda o Caiado, desacata a ordem da juíza, vem um ministro do STF e manda soltar. O que ele vai fazer? Vai construir um estado à parte? Vai separar Goiás do resto do Brasil? É possível, se ele tivesse coragem, se tivesse um cara aqui com um culhão. O governador de Santa Catarina falou que deveria separar Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, porque a gente sabe, né, como que o Sul trabalha, o Sudeste trabalha e o Nordeste trabalha. Teria culhão para enfrentar o STF? O STF ia mandar soltar. Você ia fazer o quê? Não vou, a minha polícia militar será o meu exército e pode vir o resto do país. Faria isso? Eu acho que o Sul deveria fazer isso. E não contra os nordestinos. Entenda uma coisa. Nós não somos contra os nordestinos. Você que é nordestino, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Você que é nordestino, que vem do Nordeste trabalhar aqui em São Paulo, larga toda a sua família lá no Nordeste, larga sua vida, sua história no Nordeste para tentar uma vida melhor aqui em São Paulo ou no Sudeste. É justo que tudo isso que você fez, está fazendo, esse sofrimento de vir trabalhar aqui, ele se arranque o imposto, 1/3 do seu salário, praticamente, e mande para um monte de nordestino que não quer trabalhar, que quer viver de esmola do governo? Quando a gente fala em separação, não é impedimento do nordestino de vir trabalhar no Sudeste. É separar o dinheiro que o Sudeste produz, que está servindo para alimentar
um monte de gente que não trabalha no Nordeste. As pessoas querem dar emprego, mas se a pessoa recebe Bolsa Família, ela não quer trabalhar. Já tem vídeos aí que o cara fala, ó, eu recebo 1.200 de Bolsa Família, pra que eu vou trabalhar de segunda a sábado para receber 1.500? O cara fica em casa. É justo para você, nordestino, que largou sua história, sua família, mãe, filhos, vem para São Paulo, trabalha, é estúpido pelo governo, e esse dinheiro que você trabalhou suado, manda para os vagabundos que não tiveram a mesma coragem de você de vir trabalhar para cá. Então, separar é deixar de mandar todo o dinheiro que São Paulo, que o Sudeste envia para a União, que serve para quê? Manda o dinheiro do Sudeste para a União rouba esse dinheiro com corrupções, repassa para os governadores, senadores, deputados do Nordeste, que são os mais corruptos do Brasil, e depois dá uma migalha para os vagabundos que não querem trabalhar no Nordeste. Então, você nordestino que largou toda a sua família, você está sendo roubado também para manter aquelas pessoas que não querem saber de trabalhar. Então nós não queremos separar o povo brasileiro. Quer vir trabalhar aqui no Sudeste? Bem, pode vir, é muito bem-vindo, cara. A mão de obra de vocês, a construção civil, se não fosse os nordestinos, não teria nada disso. Então é muito importante que vocês venham, mas aqueles que querem trabalhar, que as leis sejam feitas no Sudeste e que o criminoso se lasque aqui e que pare de mandar dinheiro para um monte de corruptos que tem no Nordeste. Olha o Maranhão, velho. Olha a Bahia, caos completo. Tudo financiado com dinheiro do Sudeste. Então, você que é nordestino, largou tudo para vir para cá, saiba que você está sendo usado para manter o resto lá, os seus compatriotas, vivendo na vagabundagem e escravizados. É assim que funciona quando eu falo em separação. Uma pessoa que se intitula como membro ativo de uma facção criminosa Comando Vermelho. Presta atenção. Que é visto nos shows portando pistola e dando tiro de fuzil. Então quer dizer que o juiz diz, olha, mas as condições da prisão, isso ou aquilo, ele deve ser solto. O que é que você transmite para seu filho? Mas a questão não é o que se o senhor concorda ou não. O senhor disse que não teria cumprido uma decisão da justiça. Cumprir ou não uma decisão da justiça. O senhor pode não ter gostado, mas o juiz não... Nenhum brasileiro de bem concorda com essa decisão. Somente esses malucos esquerdistas para concordar com esse absurdo. Que o cara que fala que é ligado ao PCC, que é facção criminosa, ninguém concorda. A questão é igual ela falou. Como que o senhor não acataria essa decisão da juíza? Não acataria. E aí? Assim é fácil também. Eu teria pedido ao presidente do Tribunal de Justiça que prendesse esse juiz. Igual o caso aqui de São Paulo. E daí, se ele falasse não? O que você ia fazer? Por isso que eu falo, muita conversa, muita bravata, é esse tipo de pessoa que está tentando se tornar presidente. Nós não temos o Bukele, nós não temos o Milei, mas a gente tem que saber quem será melhor em 2026. Menos pior, Caiado, Tarcísio, Zema, tudo bem. Mas o problema é que não vamos idolatrar, criar um novo bezerro de ouro em cima do Caiado. Não teve um juiz aqui que teve um avião preso aí, e que, porque os policiais entraram no avião, ele mandou soltar o bandido com 400 quilos de cocaína. Será possível que nós vamos, tá certo, achar isso normal? Nós vamos simplesmente aceitar isso que está acontecendo? Porque o juiz falou, mas tudo que o juiz fala está certo? Você não tem recurso? Para o Caiado lutar contra isso, contra uma decisão de um juiz que solta o cara com 50 quilos de cocaína, 400 quilos de cocaína, que eu sempre venho mostrando para você aqui, você é muito claro. Tem que ser muito claro. E eles também têm que ser muito claro. Igual o Renan do MBL falou, tem que matar traficante. Matar traficante é enxugar gelo. Falar que vai combater esses juízes é bravata. Porque o problema não está nos juízes, nesses pequenos que soltam traficante. O problema está no sistema que hoje é um narco-estado. Eu quero ver o Caiado indo para cima realmente dos culpados. Como eu sempre trouxe para vocês aqui, o primo do Davi Alcolumbre envolvido em tráfico internacional de drogas. A família inteira do Hugo Mota envolvida em corrupção. As pessoas têm que entender
que realmente tem que entender e tem que falar o que realmente acontece no Brasil. Falar que vai fazer isso, eu vou atacar o juiz, como que você vai fazer? Me fala como. Falar que não concorda, falar que é contra, tá bom. Como que você vai fazer? Você vai criar uma revolução no Brasil? Você vai desacatar o STF? É isso que o pessoal quer saber. Daí você coloca esse seu ponto de vista em entrelinhas. Daí a pessoa fala, eu vou votar no Caiado porque ele falou entre linhas que não concorda, então quem sabe quando ele se tornar presidente ele vai para cima desses ditadores de toga. Será que vai mesmo? Não acho que ele é o salvador. Acho que ele vai ser menos pior que o Lula, porque o Lula é uma desgraça completa. O capeta, tem que tirar o capeta. Só que não vejo o Caiado como o cara, não. Vejo muita bravata. O Caiado vai pegar mais forte na segurança e vai melhorar um pouco, já é muito bom. Sim, o Tarcísio também tem o lado dele, que é infraestrutura. Também é muito bom para o Brasil. O Zema também. Todos eles têm um ponto bom e ponto ruim. Todos esses três que eu citei têm os pontos bons e ponto ruim. Só que a gente tem que olhar o passado. Para vocês terem uma ideia, uma coisa que me desaponta muito no Caiado é em relação ao que aconteceu na pandemia. E eu não costumo perdoar quem foi ditador na pandemia, que a gente está tentando sair de uma ditadura. O que o Caiado fez na pandemia, ele foi a favor da ditadura. Governadores dos povos que apoiam o presidente Bolsonaro. Antes de ser governador de estado, eu sou médico. E vocês precisam entender, a menos que vocês não estejam olhando para o mundo, o que está ocorrendo. Vocês precisam, mais do que nunca, de ter responsabilidade de não fazer com que as aglomerações provoquem a disseminação do vírus do coronavírus. Agora nós já temos em Goiás 4 casos já convalidados. Quando eu baixei o decreto, não vai ter torcida em campo de futebol, não vai ter eventos no estado de Goiás e não vai ter carro de som nas ruas hoje. Meus irmãos apoiam o governo, colocando em risco a sua população. Eu até dou o benefício da dúvida em relação ao que estava acontecendo no mundo naquele momento. O que eu não dou é o direito da pessoa ser ditadora, de tentar obrigar as pessoas a tomarem vacina, de fechar estabelecimentos. A gente sabe a fraude que foi isso tudo. Teve conhecido que morreu de câncer e foi colocado como o bichinho chinês. Vários casos, a pessoa morreu de infarto, bichinho chinês. Então foi uma fraude. E entre uma fraude tem que haver o bom senso. Olha, vamos tentar fazer, vamos evitar aglomerar, mas o que fizeram na pandemia foi a maior desgraça que lá nós vimos quem tem perfil de ditador. E por isso que ele foi vaiado aqui nesse vídeo. Porque ele começou a falar que ia baixar o decreto, ia fechar tudo e não ia ver ninguém na rua. O que ia fazer com as pessoas? O que fizeram? Sentaram porrada em velhinhas, em senhoras nas praças, em pessoas que estavam caminhando sozinhas na praia. O maior absurdo que a gente já viu. E o Caiado apoiou, de certa forma, tudo isso. Será que ele faria de novo? É lógico que ele vai falar que nunca faria de novo. É lógico que ele sabe que uma pandemia provavelmente vai vir daqui 50 anos. Não acredito que venha tão cedo. Então ele, sabendo disso também, fala, não, jamais farei isso, nem vivo ele vai estar mais, provavelmente na próxima. Entendeu? Então jamais, foi um erro meu, eu não entendia. Quem é ditador, agiu como ditador. E nós não podemos esquecer isso. E outra coisa também que me incomoda muito, olha essa notícia aqui, ó. Ronaldo Caiado concede título de cidadão goiano a Gilmar Mendes, Toffoli e Gonê. Tamo ferrado, velho. Tamo ferrado. Não temos um candidato de direita. Ronaldo Caiado vai fazer o jogo do sistema. Agora me vem aqui. Ele concedeu o título para o Gilmar Mendes, Toffoli e Gonê. Você acha que ele vai bater de frente com esse povo, caso ele seja presidente? Porque quem causa a ditadura no Brasil é justamente o judiciário. E nós somos uma ditadura. Esse é o problema do Caiado. Foi muito bem na entrevista no Roda Viva. Falou que ia dar anistia para os presos de janeiro, até mesmo Bolsonaro. Isso traz muitos votos, mas o passado dele não mostra isso. Entre o menos pior, talvez eu votaria nele. Entre Lula, cara, qualquer coisa
é melhor que o Lula. Para concluir esse vídeo aqui, que já está ficando longo, eu fiz um texto para provar e para mostrar para vocês como funciona um regime ditatorial e que o Brasil, sim, nós já vivemos um regime ditatorial. Vou ler rapidinho esse texto para vocês. Tem aqui duas pessoas aqui, né? Acho que vocês sabem quem é. Porque já somos uma ditadura. Xi Jinping governa a China com mãos de ferro. E assim como tantos outros ditadores ao longo da história. Jamais foi eleito pelo povo. Vai percebendo as semelhanças, tá? Jamais foi eleito pelo povo. Seu poder vem de um sistema fechado de partido único, onde o cidadão não tem direito real à escolha. Tá vendo? Não tem direito real à escolha. Controla a imprensa, só é publicado o que interessa, eles querem regular a internet, as redes sociais, censura qualquer opinião contrária, críticas são apagadas, seus autores perseguidos ou presos. Tá acontecendo isso no Brasil, né? Isso aqui, ó, eu tô falando da China, né? Mas no Brasil parece que tá assim já, né? Não existe oposição real. Você tá vendo? Não existe oposição real no Brasil. O Caiado, que se diz oposição, tá lá dando título pro Gilmar Mendes, pro Toffoli. Não existe oposição real no Brasil. É tudo teatro das tesouras. Somos, de novo, o teatro das tesouras. As leis são moldadas conforme o interesse do partido de Xi Jinping. Aqui ele tá falando do Xi Jinping. E o povo é forçado a engolir um culto à personalidade que o vende como o salvador da pátria. Tá vendo? Um culto à personalidade que vende como o salvador da pátria. Tá vendo alguma semelhança no Brasil? Agora, olhe para o Brasil. Aqui, quem exerce essas funções não veste farda, nem se declara ditador, veste toga. E, assim como Xi Jinping, jamais passou por uma eleição, nunca recebeu um único voto popular, decidem o que podem ou não ser dito nas redes sociais. Censuram canais, jornalistas, perfis e até memes. Tudo em nome da democracia. Qualquer crítica é rotulada como ataque às instituições e vira pretextos para perseguição. Interferem no Congresso, no Executivo, derrubam decisões de representantes eleitos, barram investigações e blindam aliados. Determinam quem pode concorrer e quem será cassado. E ainda criam um ambiente em que ninguém pode questionar suas ações, ou será investigado, multado e censurado e preso. Isso é democracia? Não, lógico que não. Quando um grupo de homens sem voto passa a governar sobre milhões com canetadas inquestionáveis e censura seletiva, isso tem outro nome. Já somos uma ditadura. Só não querem que você perceba. Então você vê como que é o teatro aqui no Brasil? Eles fingem que você escolhe o candidato. Primeiro, deputado, coeficiente eleitoral. Então, 5% só dos deputados que estão lá são colocados realmente pelo voto. O resto é tudo puxado por outros candidatos. Senadores. Enquanto o Sudeste, que é responsável pelo envio da maior parte da riqueza do Brasil, ele envia para a União, tem 12 senadores apenas, o Nordeste, que desfruta disso, que suga tudo e que escraviza a população com assistencialismo, tem 27 senadores. Então, o voto popular não tem peso. Deveria ser igual nos Estados Unidos, cada estado ter um peso. Mas para fazer isso, teria que mudar a legislação. Então eles fingem que a gente vota, eles fingem que a gente escolhe os nossos representantes. Mas na verdade, o modo que foi desenhado, a Constituição brasileira, os moldes brasileiros, é justamente para favorecer uma ditadura. E é exatamente isso que nós sempre vivemos. E hoje, por causa da internet, como nós estamos vendo isso, a censura está vindo ainda mais forte. E em relação ao Caiado, é como diz aquele velho ditado: de boas intenções, o inferno está cheio. Duvido muito que ele realmente consiga bater de frente com o nosso judiciário. A não ser um milagre, a não ser que ele se portasse como um rei, um ditador. Coisa que a história dele mostrou que ele não vai fazer. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e se quiser comentar aí o que você acha de tudo isso. Um forte abraço, tchau, tchau.